recíprocas. Oposta, o x1 é igual a menos o x2, né? Ou se não, basta você dizer que o x1 mais x2 é zero. As raízes opostas. Inversas, o x1 vezes o x2 é igual a 1. Mas o que são raízes simétricas ou recíprocas? É quando o x1 somado com o x2 é igual a zero. Porque a soma tem que ser zero. Se a soma tem que ser zero, então o b vai ser igual a zero. Então, todas as vezes, quando é que duas raízes são opostas ou simétricas? É quando o coeficiente b é zero. Porque a soma é menos b sobre a. Se você fizer produtos meios igual a produtos extremos, menos b sobre a tem que ser zero. Então, b vai ser zero. É equação incompleta, né, professor? Isso. E quando é que você vai ter raízes inversas ou recíprocas? Recíprocas é a mesma coisa para raízes inversas, tá? Mas o pessoal, algumas escolas, alguns professores gostam de botar raízes recíprocas para confundir o aluno, né? Quando é que as raízes são inversas? É quando o produto x1 vezes o x índice 2, aqui tem que ser 1, ó. Quando é que o produto é igual a 1? Bem, é quando o coeficiente A é igual ao coeficiente C. O produto é 1, C sobre A vai ser igual a 1. Se C sobre A vai ser igual a 1, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou A igual a C. Então, essa é a condição das raízes serem opostas ou simétricas, ou serem inversas ou recíprocas, né? Nós temos essa condição aí. Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Tem uma questão, deixa eu pegar ela bem aqui. Então, determine os valores de K na equação, de modo que suas raízes sejam recíprocas. O cara vê uma equação desse jeito aqui, fica arrepiado, né? Mas para ser recíprocas, o que é que você vai ter que chegar para o aluno de vocês e dizer, ó, para ser recíproca, basta você lembrar que o coeficiente A tem que ser igual ao coeficiente C. Por que mesmo? Porque o produto dessas duas raízes é 1. Então, o coeficiente A está tão facinho, 2K menos 1. Tem que ser o coeficiente C, que é 3K menos 4. Mais fácil que tirar pirulito da boca de banguela, não? 2K menos 3K igual a menos 4 mais 1. Menos K vai ser igual a menos 3. K é 3. Os gráficos. Então, seu K... Nós temos 6 possibilidades para estudar os gráficos de uma função polinomial do segundo grau. Temos 6 possibilidades. Quais são elas? Vamos aqui, ó. A primeira, nós podemos ter o coeficiente A maior do que 0 e o delta maior do que 0. A segunda, nós podemos ter o coeficiente A menor do que 0 e o delta maior do que 0. A terceira, nós podemos ter o coeficiente A maior do que 0 e o delta igual a 0. A quarta, o coeficiente A menor do que 0 e o delta igual a 0. A quinta, o coeficiente A maior do que 0 e o delta menor do que 0. A sexta, o coeficiente A menor do que 0 e o delta menor do que 0. Bom, são as 6 condições que podem acontecer para a gente. Cada condição, o que é que nós temos aqui? Ó? Vamos fazer aqui o desenho da primeira.
Eu tenho aqui o plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y. Se o A for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Se o delta é positivo, as raízes são distintas. Toda vez que as raízes são distintas, aí nós vamos ter aqui o gráfico nesse formato, né? Temos aqui o x1, temos aqui o x2, e esse pontinho aqui onde ele corta o eixo y é o valor de C, né? Se o A for menor do que zero e o delta maior do que zero, isso aqui. Eixo X, eixo Y, e aí você vai ter o gráfico assim, mais ou menos. X1, X2, e esse cara aqui é o C, ó. Se o A é maior do que zero e o delta é igual a zero, parábola com a concavidade para cima, as raízes são iguais, então ela vai ter esse formato aqui, ó. Aí nesse pontinho, as raízes têm o mesmo valor. Esse cara aqui é o C, né? Se o A for menor do que zero e o delta igual a zero, eixo X, eixo Y, aí nós vamos ter a parábola assim. Esse cara aqui é o C. Se o A for menor do que zero e o delta menor do que zero, isso quer dizer, delta negativo não tem raiz real. Então, nós vamos ter uma parábola assim, ó, sem raízes, né? Se o A for menor do que zero e o delta for menor do que zero, aí nós vamos ter agora a seguinte condição. Pronto. Essas são as condições. Vamos interpretar o que está acontecendo. Você vai observar no primeiro caso, A positivo e delta positivo. Delta quer dizer que o gráfico é secante ao eixo X. Gráfico secante ao eixo X. Por que secante? Porque corta em dois pontos, intersectam em dois pontos. Aí você vai observar, nesse caso, que entre as duas raízes de x1 e x2, o gráfico está situado abaixo do eixo y. Então, qual é o sinal da função entre as duas raízes? O sinal da função é negativo. Qualquer valor de y entre x1 e x2 é negativo. Qualquer valor de y antes do x1, ó, o gráfico está situado acima do eixo x. Então, o sinal da função é positivo. Qualquer sinal de y à direita do x2, o gráfico está posicionado acima do eixo x, então é positivo. Isso acontece quando o gráfico é secante ao eixo x, o A positivo, delta positivo. O A negativo com cavidade para baixo. Delta positivo vai interceptar em dois pontos, então novamente o gráfico é secante. O que é que nós vamos ter agora? Entre as duas raízes, o gráfico está situado acima do eixo X. Então, aqui o sinal é positivo. Antes da primeira raiz, ó, o gráfico está situado abaixo do eixo X. Então, o sinal do Y é negativo. À direita do X2, o gráfico está situado abaixo do eixo X. Então, o sinal da função é negativo. Estamos aproveitando para estudar também o sinal da função. Quando o A é positivo com cavidade para cima, quando o delta é nulo, as raízes são iguais. Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? O gráfico vai ser tangente ao eixo X. Pronto. Aí o que é que você observa? À esquerda dessa raiz, o gráfico está acima do eixo Y, então ele é
positivo. À direita, o gráfico também está situado acima do eixo X, ele é positivo. E na raiz, o que é a raiz de uma função? São os valores de X em que a função é nula. Então, pessoal, olha bem o que está acontecendo. Quando A é positivo e o delta é zero, isso quer dizer que a função pode ser positiva e pode ser nula na raiz, mas ela nunca vai ser negativa. Então, essa condiçãozinha bem aqui, ó, é essencial para a gente determinar uma função não negativa. O que é a função não negativa? Que ela pode ser positiva e ela pode ser nula, mas ela não vai ser negativa. Se você olhar para esse caso, o A menor que zero e o delta igual a zero, com cavidade para baixo, e as raízes são iguais aqui, né? Aí à esquerda da raiz, o gráfico está situado abaixo do eixo X, então aqui é negativo. E à direita da raiz também é negativo. Nesse pontinho aqui, que é na raiz, o gráfico é nulo. O sinal da função é nulo. Ela nunca vai ser positiva, nunca. Então, o que é que isso quer dizer? Ó? Essa condiçãozinha bem aqui é para dizer para a gente que a nossa função é não positiva. Ela pode ser nula, ela pode ser negativa, mas ela vai ser não positiva. E esse gráfico também é tangente ao eixo X, né? Vou botar aqui. Quinto caso. Vocês observam que não tem raiz real. Por que é que não tem raiz real mesmo? Porque o delta é negativo. Então, não importa o valor de x, o valor de y ó, é sempre positivo. Sempre vai ser positivo. Esse tipo de gráfico, que não corta o eixo x em nenhum momento, nós chamamos isso aqui, pessoal, de gráfico flutuante. E o que é que essas condições aqui quer dizer para a gente? O que é que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que a nossa função ela é sempre positiva. Função sempre positiva. Sexta condição, delta negativo também não tem raiz. A negativo com cavidade é para baixo. Aí você percebe ó, que não corta o eixo X. Então, nós também temos um gráfico flutuante, né? Para qualquer valor de x, o sinal da função ó, é negativo. Por que mesmo? Porque o gráfico está situado total abaixo de x. Então, qualquer valor de y da função é negativo. Isso quer dizer o que para a gente? Que se o a for negativo e o delta for negativo, então nossa função é sempre negativa. Se 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos mx mais m é um número real para todos os x pertencentes aos reais, então não importa qual seja o valor de x aqui, esse cara sempre vai ser um número real. Qual é a diferença entre o maior e o menor valor inteiro que m pode assumir?
Para que isso aqui sempre exista, tem uma condição. Qual é a condição? É que essa raiz quadrada aqui sempre venha a existir. E quando é que essa raiz quadrada aqui sempre vai existir? Quando o radicando, pessoal, é maior do que zero. Outra coisa, esse valor é o denominador de uma fração. Se é o denominador de uma fração, o que é que isso quer dizer? Que ele tem que ser diferente de zero. Se ele tem que ser diferente de zero, pessoal, então o que é que, ó, se eu chamar isso aqui de uma função f, vamos lá. Se eu disser para vocês que f de x é igual a x elevado ao quadrado menos mx mais m, isso aqui é a nossa função, ó. O que é que eu quero? Eu quero que essa função aqui seja sempre positiva. Porque se essa função sempre for positiva, então essa raiz aqui sempre vai existir e o denominador também. Ela não pode ser nula, ela não pode ser negativa, ela sempre tem que ser positiva. Se ela vai ser sempre positiva, tem dois casos, vocês lembram? O coeficiente A tem que ser positivo, a parábola tem que ter a concavidade para cima. Isso já faz delta menor. E o que é o delta? Bora. B ao quadrado vai ficar m ao quadrado menos 4ac. Menos 4m, isso aqui tem que ser menor do que zero. Como é que eu faço essa inequação aqui? Para eu resolver essa inequação, primeiro, vamos determinar as raízes. Quem são as raízes aqui, ó? As raízes. M1 igual a 0, M2 igual a 4. Então, fazendo aqui o eixo X, o gráfico tem a concavidade para cima, as raízes são 0 e 4, negativo, positivo, positivo. Eu quero que seja menor do que 0, então tem que estar aqui nesse intervalozinho aqui. Ou seja, 0 é menor do que m, e m tem que ser menor do que 4. Aí eu quero a diferença entre o maior e o menor valor inteiro que m pode assumir. O m não pode ser 0 e o m não pode ser 4. Então, o maior valor inteiro para m é 3 e o menor valor inteiro para m é 1. Quanto é que vai ser, então, essa diferença, pessoal? Assistir essa aula não pode assistir e tal. Por enquanto, tudo tranquilo, né, Mardoni? Introdução a funções, funções compostas, funções inversas, função polinomial de primeiro grau. Hoje foi colocado para vocês mais 3 vídeos. Um vídeo eu coloquei para vocês só a resolução da primeira lista de exercícios, tá? Vocês vão ver lá que o vídeo 6 que eu coloquei para vocês vai ser a resolução das 5 questões de vocês, caso vocês tenham dúvida na resolução. E aí tá lá para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Caso alguma dúvida agora a respeito de teoria, ou quiser que a gente faça mais exemplos, a gente está aqui à disposição. Alguma outra questão que vocês queiram que a gente faça também, a gente está aqui à disposição para vocês. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, eu estou gravando essa aula aqui em casa, e tem meus cachorros aqui acabam latindo, né?
Vamos fazer o seguinte, bora tirar então aqui esse tempinho, já que a gente não viu muito conteúdo ainda. Eu vou propor para vocês algumas questões aí para a gente fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui. Fique também à disposição para perguntar. Caso tenha alguma pergunta para fazer, fiquem à disposição. Ative o áudio de vocês. Pode ficar à vontade. O professor deu um toque aí na questão do fórum que você postou hoje. Hoje eu coloquei para vocês a definição de progressão aritmética, né? Então, aí eu pedi para você falar da relação que existe entre uma progressão aritmética e uma função polinomial do primeiro grau. Então, o que é que eu quero que vocês observem? O termo geral de um APA é o A em si n igual a A em si 1 mais n menos 1 vezes R, né? Então, você vai observar que o termo geral de um APA é uma função polinomial do primeiro grau. Aí você vai falar em torno disso mesmo. Eu posso afirmar essa questão que você falou aí, que o termo geral de um APA é uma função do primeiro grau? Pode. Porque na função do primeiro grau não é de reais para reais. Aí eu fiquei na dúvida, porque na questão do termo geral da APA, tem a parte dos naturais. Não, nem sempre dos naturais não, porque depende da razão, né? O cara pode dizer que a razão para você é 0,1. Se eu disser para você que eu tenho uma sequência de números, né? Onde o primeiro termo... Aí depende da razão. Se a gente pegar o limite com a razão tendendo a zero, aí você vai ter uma reta. Aí a gente obedece aqui o crescimento, né? O formato que vai ter. A gente relaciona isso o termo geral, você pode... O termo geral obedece uma função polinomial do primeiro grau. Quando a gente pega uma função afim, a função afim, quando é uma função f de R em R, aí a gente sabe que o gráfico dela é uma reta. Mas quando a gente limita o domínio da função são os elementos 2, 3, 4 e 5. Aí eu tenho uma função f de x igual a x mais 1. Então a imagem vai ser 3, 4, 5 e 6. Então, o gráfico dessa função não vai ser uma reta. O gráfico dessa função vão ser 6 pontos. 5 pontos. 3, 4, 5 e 6 com domínio 2, 3, 4, 5. Então, depende muito do domínio e da imagem para determinar a reta, né? Vai ser uma reta, como você falou, se for R em R. Agora, como a gente está trabalhando só mesmo a definição e o formato da função, aí vai ser isso. João, o limite aqui é 1 hora e meia de aula, tá bom? O meu objetivo mais é tirar dúvidas, né? Como é a primeira semana ainda, e estamos na introdução de funções, a gente está com... Hoje eu acredito que a gente termina cedo, né? A partir da próxima semana que a gente já vai começar funções polinomiais de segundo grau, aí já começa... Próxima semana a gente começa a pegar 2 horas de aula aí, de 7 às 9 com vocês. Mas hoje é tranquilo. Eu tenho uma questão, turma. Bora bater aqui numa questão aqui, então. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, ative o áudio aí, é só dizer, perguntar. Se tem uma questão que quer que a gente resolva, a gente tenta resolver. Vamos lá. Vou achar aqui a questão. Pronto. Vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho aqui uma função f de R asterisco em R, né? R asterisco em R, definida, e ela obedece essa condição aqui, ó. O f de 1 é igual a 2 e f de xy é igual a menos f de menos y sobre x. Sobre x. Aí, quem está dizendo aqui, isso é válido para todo x e y pertencente ao conjunto dos números reais não nulos. Pronto. Beleza.
Ele quer saber qual é o valor, dadas essas duas informações aqui, ó, dadas essas duas informações, qual é o valor do f de 1/2. Vou lá, 5 minutinhos para a gente tentar fazer essa questão aí. Como é que eu resolvo essa questão? Não ficar acanhado não, viu? Qualquer coisa é só perguntar. O quadro aí tá nítido para vocês, tá? A visão no quadro. Tá, professor. Alguns momentos desfoca, mas geralmente fica bom. O momento, geralmente, quando desfoca é porque o Google Meet, né, tá sendo muito usado, aí cai a qualidade. E aí, turma, deu conta aí a resposta? O Paulo está perguntando se a resposta é 4. Bora ver aqui. A dica que eu vou dar aqui para vocês vai ser o seguinte. Como ele está dizendo que o f de x vezes y é menos f de menos y sobre x, bora fazer o seguinte.
esse produto aqui tem que ser igual a 1, né? Então, para esse produto ser igual a 1, ó, x vezes y ser igual a 1, eu vou supor que x seja igual a menos 1 meio e o y igual a menos 2. Professor, por que você está usando esses valores? Porque eu estou querendo encontrar o f de 1 meio, né? Na verdade, o x vai ter que fazer aqui o contrário. O x ser igual a menos 2 e o y igual a menos 1 meio, para poder dar certo, né? Menos 1 meio. Porque eu vou encontrar aqui, usando o y igual a menos 1 meio, o menos com menos vai ficar positivo, né? Forçar dá certo, né? O que a gente chama isso na matemática. Ok, aí quando eu substituo aqui nessa relação, o que é que nós vamos ter? F de x vezes y é 1. Então, f de 1 vai ser igual a menos o f de menos y. Se y é menos 1 meio, menos y vai ser 1 meio. Dividido por x, que é menos 2, né? Ok. Eu sei que o f de 1 vale 2. Isso aqui vai ser igual ao f de 1 meio dividido por 2, né? Já que menos com menos fica positivo. Fazendo produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente ganha que o f de 1 meio é igual a 4. Mais fácil que tirar o pirulito da boca de banguelo, né? Então a gente encontra que é igual a 4. E, professor, foi um pouquinho diferente, professor. Eu quebrei foi o meio sendo menos 1 vezes menos 1 meio. Mas quando você fez menos 1 vezes menos 1 meio, aí qual foi o artifício que tu usou? Porque ele fala que o f de 1 é 2, né? Isso, aí eu sabia que lá no f de menos y, né? Ficaria f de menos 2, no caso. Né? Aí o menos 2 seria f de... Não, minto. Seria... o f de menos y seria f de menos 1, no caso. Ou seja, sim, f de 1, né? Aí o menos f entendi. de... No caso, eu fiz assim, ó. Eu fiz o x sendo menos 1 meio e o y sendo menos 1, certo? Que o produto dá 1 meio, correto? Sim. Aí eu substituí, ó. Como o f de xy ia ser f de menos 1 vezes menos 1 meio, então o x seria atribuído o valor menos 1 e o y sendo o valor menos 1 meio. Aí ficaria lá, menos f de menos y, ou seja, f de menos 1, que é menos f de 1, que eu sei que é 2, e o x seria menos 1 meio. Aí fazia divisão Sim. de fração, encontraria 4. Beleza, show de bola. Isso mesmo, tranquilo. Pessoal, vocês já ouviram falar no quadrado mágico? O que é o quadrado mágico? Vou apagar aqui, tá? Eu tô gravando essa aula, depois eu vou pedir o Menezes para colocar na plataforma aí para vocês. Vocês podem assistir depois novamente, caso desejarem. Vou apagar. O quadrado mágico é o seguinte. Vou botar como exemplo 2. Pronto. Eu tenho um quadrado maior dividido em 9 quadrados menores. Você vai usar todos os algarismos de 1 a 9, sem repetir nos quadradinhos menores. Só que eu quero que a soma de todas as linhas, de todas as colunas e de todas as diagonais desse quadrado maior sejam iguais. Vejam bem o que eu estou dizendo para vocês. A soma das linhas, a soma das colunas, a soma das diagonais, todas elas têm que ser iguais. Aí eu pergunto, para isso ser possível,
só existe um número que tem que ser aqui centralizado aqui, ó. Que número é esse? Para isso ser possível, só existe um número que tem que ser aqui centralizado. Eu vou chamar esse número de x. Quem é x? Ah, x, eu sei que x é um número natural de tal forma que 1 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 9. Agora, quem é esse número aqui? Para que a soma de todas as linhas, de todas as colunas e das diagonais sejam iguais. Quem é o x? Vai lá, nós temos tempo para isso, né? 5 minutinhos. Dica para vocês, função polinomial do primeiro grau. Você já pode colocar isso aí por menino do 9º ano. Questão de prova. Eu tô achando é pouca pessoa, né? Só 17 pessoas no total aqui, 16, né? Tirando eu aqui. Pensei que ia ter mais. E aí, professor Paulo Adriano, qual o valor de x? Tô vendo aqui. Beleza. Professor Jean Rodrigues, nos ajude aí, qual é o valor de x? Já, professor. Bola. Tô achando que o professor José Elias já tem a resposta. Rapaz, professor, eu acho que é 5. Exato. Você conseguiu a demonstração porque você já conhecia? Que eu já conhecia já. Isso. Exatamente. Agora, como geralmente é 5, né? Sempre que eu coloco uma questão dessa para os alunos, no primeiro ano, quando a gente pega ensino, uma turma do primeiro ano aqui no Instituto Federal, muitos alunos perguntam, professor, tem que ser o 5? E se não for o 5, pode algum outro número? Aí a gente, como professor de matemática, a gente tem que estar habilitado a provar para o aluno que esse número tem que ser o 5, né? Agora, como é que a gente prova que é o 5? Aí é onde está o X da questão, né? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos dar nome aos bois, pessoal, para fazer essa questão, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de A, de B, de C, de D, E, F, G e H. Agora, o que é que eu quero que vocês saibam? Que esse quadrado vai ser preenchido por 9 números. E esses 9 números que vão ser preenchidos aqui são os números naturais de 1 a 9. Então, na verdade, a soma total, a soma de todos os quadradinhos é a soma de uma PA, ó. É o valor da soma 1, mais 2,
mais 3, até chegar em 9. A soma dessa PA vai ser quanto? Primeiro termo somado com o último termo dá 10. De 1 a 9, nós temos quantos termos de 1 a 9? 9 termos, dividido por 2. Então, isso quer dizer que essa soma é 45. Se a minha soma é 45 e todas as linhas têm que ter a mesma soma, ora, então se eu somar essa linha, com essa linha, com essa linha, se eu disser para você, ó pessoal, o valor da soma dessa linha é K. Então, obrigatoriamente, o valor da soma dessa linha também tem que ser K. Obrigatoriamente, então, soma dessa linha também tem que ser K. Se eu somar essas 3 linhas, eu vou encontrar 3K. Mas 3K é exatamente a soma de todos os 9 elementos. E a soma dos 9 elementos, eu estou dizendo que é quanto? 45. 45. Aí Então, a soma aí tem que ser 15. Pronto. Então, cada linha é 15. Cada linha tem que ser 15. Se eu fizer a mesma coisa com as colunas, vai ser 15. A mesma coisa com as diagonais, vai ser 15. Agora, bora descobrir o X. Vamos pegar todas aquelas linhas e colunas que tem X, ó. Quem é que tem X aqui? Eu vou pegar aqui essa primeira diagonalzinha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui C somado com X somado com F. C mais X mais F. Eu sei que essa soma é 15. Agora eu vou pegar essa outra diagonalzinha aqui, ó. A somado com X somado com H. A somado com X somado com H. Eu sei que essa soma aqui também vai ser 15. O que mais que eu posso pegar? Eu vou pegar agora essa linha aqui que tem X também, ó. D mais X mais E. Então, se eu pegar D, somar com X e somar com E, isso aqui também vai ser 15. O que mais que eu posso pegar que tem X? Eu posso pegar agora aqui essa coluna que também tem X, ó. B mais X mais G. Se a gente pegar o B somado com X somado com G, isso aqui é igual a 15. Pessoal, soma isso aí. Se eu somar, ó, vai ficar A mais B mais C mais D mais F mais G mais H. A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais H. X mais X mais X mais X são 4X. Eu vou escrever assim, 4X é a mesma coisa que X somado com 3X. Isso aqui tem que ser igual a 60, né? Só que A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais H mais X é a soma dos 9 elementos. E a soma dos 9 elementos é? 45. Beleza. Então, se isso aqui é 45, somado com 3x, tem que ser igual a 60. Ou seja, 3x é igual a 15. Então, x obrigatoriamente tem que ser igual A 5. a 5. Quadrado mágico, né? Então, só existe uma forma disso acontecer, é ser 5. Feito isso, vamos lá. Demonstrou para o aluno que o termo central tem que ser 5. E agora, qual é o método que a gente pode usar para resolver o quadrado mágico? Eu sei que aqui é 5, ó. E eu sei que essas somas têm que ser 15. Qual é a única maneira que é possível disso acontecer? Para poder a soma das linhas, a soma das colunas e a soma das diagonais ser 15. Só existe uma maneira disso acontecer. De a gente conseguir preencher isso, né? Dá 15. Como é que isso é possível? Aí eu vou dar a dicasinha para vocês, né?
Então, vou fazer o seguinte. Tentem aí, ver se vocês conseguem. De 1 até 9. Não pode repetir o 5, porque o 5 já está aqui no meio. Tentem ver aí. A soma de cada coluna e cada linha tem que dar 15. Veja aí se vocês conseguem. Professor, tem que colocar os números pares nos cantos e depois distribuir os ímpares. Exatamente. Só é possível dessa maneira. Então, vamos lá, colocar os pares nos cantos, né? Mas para colocar os pares nos cantos, vocês vão ter que lembrar o seguinte, ó. Se eu colocar o 4 aqui, eu não posso colocar o 6 nem aqui, nem aqui. Por que não? Porque como eu já tenho o 5 aqui, se eu colocar o 6 aqui, eu não posso repetir o 5. Então, eu coloco o 6 aqui, ó. Aí agora você escolhe. Eu vou colocar o 8. E aqui eu vou ter que colocar o 2. Pronto, morreu. 12, coloco 3. Aqui vai dar 6, coloco 9. Aqui vai dar 8, coloco 7. Aqui vai dar 14, coloco 1. Pronto. Distribuiu. Distribuição do quadrado mágico. Usa soma de uma PA e uma equaçãozinha aí do primeiro grau para descobrir o valor de x, né? Aí dá para demonstrar isso aí para os nossos alunos. E, professor, eu tentei, assim, eu fui um pouco induzido a ser o 5, só que eu não sabia, de fato eu não consegui resolver, né? Sim. Mas eu peguei aqui a sequência dos números de 1 até 9, né? E eu percebi que os extremos, eles somados dão 10, né? E o 5, sendo o termo central, né, da sequência numérica, ele ficaria como sendo a sobra, entre aspas. Ou seja, o 5 somado com os dois extremos sempre dá igual a 15, né? Essa soma aí. É assim, eu fiquei um pouco induzido a achar que realmente é o 5, só que a lógica da questão eu não consegui resolver. Aí vem a parte da análise, né? A demonstração daí para poder provar que é o 5. É isso aí, beleza, pessoal. Tem uma questãozinha, olha, uma questão de um livro do 7º ano. Eu nunca esqueci dessa questão, porque é uma questão de equação do primeiro grau. Era um desafio de um livro do 7º ano. Eu vou citar esse desafio para vocês e eu quero ver se vocês conseguem resolver essa questão num tempo hábil para a gente resolver aqui no quadro. Dizia o desafio o seguinte: um comerciante vendia numa feira ovos e ele pegou uma cesta cheia de ovos e colocou numa mesa no meio do mercado, na feira. Foi o que aconteceu. Chegou o primeiro cliente e comprou metade da cesta mais meio ovo. O comerciante vendeu metade da cesta mais meio ovo. Dos ovos que restaram na cesta, chegou o segundo cliente e comprou novamente metade da cesta mais meio ovo. E novamente o feirante vendeu metade da cesta mais meio ovo. Dos ovos que restaram na cesta, chega o terceiro cliente e compra novamente metade da cesta mais meio ovo. E ele vende novamente metade da cesta mais meio ovo. No final, sobraram 10 ovos. A questão pergunta: quantos ovos tinham na cesta, de modo que não foi preciso quebrar nenhum ovo? Um desafio de um livro de equação do primeiro grau do 7º ano. O seu aluno chega para você em sala de aula e diz: professor, como é que resolve essa questão? E aí? Como é que resolve a questão? A gente não está com o aluno, a gente está aqui para tirar dúvidas.
um tempinho para vocês pensarem para a gente resolver a questão. Como é que resolve essa questão? Tá, pessoal, não leve nem o enunciado aí. Tem como transmitir o enunciado, alguma coisa do tipo? Escrever? Não Escreve sei. aí, professor, enunciado. Tem, vou botar aqui o resumo aqui. Porque como eu estou usando aqui o webcam, não tem como... Eu tentei fazer aqui para poder colocar um slide e poder transmitir. Aí eu ia ter que desligar o webcam e ficar nesse jogo aqui com vocês. Aí ficava ruim. Bora lá. Exemplo 3. Ó. Um cliente... Deixa eu pegar aqui o enunciado da questão. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui para vocês. Olha lá. Ó, o feirante vende ovos no mercado. Aí o primeiro cliente compra metade da cesta mais meio ovo. Depois, chega o segundo cliente e compra metade da cesta mais meio ovo. Faz a mesma compra, ó. Então, o cara tinha uma cesta cheia de ovos, vendeu para o primeiro metade da cesta mais meio ovo. Do que restou, o segundo cliente compra metade da cesta mais meio ovo. Depois que ele vendeu novamente para o segundo cliente metade da cesta mais meio ovo, chega um terceiro cliente e faz a mesma compra. Compra metade da cesta mais meio ovo. Ou seja, são 3 clientes que chegam lá e compram metade da cesta mais meio ovo. No final, sobram 10 ovos. Pergunta: quantos ovos tinham na cesta de modo que não foi preciso quebrar nenhum ovo? Achando que essa questão vai ser resolvida ou pela professora Laila ou pela professora Cirlane.
Ou a Samara, né? E aí, turma? Tinha quantos ovos na cesta? Espera aí mais um pouquinho aí, professor. Tranquilo. Certinho, Laila. Exatamente.
Tudo bem, vamos resolver a questão, né? Aqui nós vamos organizar, pessoal, da seguinte maneira, ó. Que vai ser o primeiro cliente, segundo cliente e o terceiro cliente. Pronto. Certo. Eu vou dizer para vocês que na sexta tinha X ovos. Aí aqui é o que o cliente compra e aqui é o que sobra na cesta, tá? Pronto. Então, o primeiro cliente, o que é que ele compra? Ele compra metade da cesta mais meio ovo. Então, ele vai comprar metade da cesta, x sobre 2, mais meio ovo. O que ele comprou. Então, o que é que vai sobrar na cesta? Bem, tinha x ovos na cesta. Então, vai sobrar x menos isso aqui, ó. X mais 1 sobre 2. Se eu fizer x menos x mais 1 sobre 2, qual é o resultado disso? Vai ficar 2x menos x, vai dar x menos 1 sobre 2. Então, vai sobrar isso aqui, ó. X menos 1 sobre 2. Aí chega o segundo cliente e compra o que tem na cesta, que é metade disso aqui, ó. Ou seja, compra metade de x menos 1 sobre 2. Quanto é a metade de x menos 1 sobre 2? X menos 1 sobre 4. Exato. Mais meio ovo. Então, o que é que vai sobrar na cesta? Vai sobrar, tinha x menos 1 sobre 2, aí menos x menos 1 sobre 4 mais 1 meio. Fazendo aqui esse MMC, tá? Vou logo ganhar tempo aqui, eu sei que é 4. Aí vai ficar x menos 1, ó, mais 2, né? X menos 1 mais 2. X menos 1 mais 2 dá x mais 1 sobre 4. Bom. O MMC aqui eu sei que dá 4. Aí vai ficar 2x menos x fica x. Aí vai dar 2, fica menos 2. Menos 2 com menos 1, dá menos 3. Então fica x menos 3 sobre 4. Beleza. Chega o terceiro cliente e compra metade. Então, tinha x menos 3 sobre 4, ele compra metade. Então, ele vai comprar x menos 3 Sobre 8. sobre 8. Mais meio ovo. Então, o que é que vai sobrar na cesta? X menos 3 sobre 4, menos o que ele compra. Ó. Fazendo aqui o MMC, vai dar x menos 3... x menos 3 mais 4. Dá x mais 1 sobre 8. Pronto, quanto é que dá isso aqui? Fazendo o MMC que dá 8. Aí por 4 vai dar 2, fica 2x menos x vai dar x. 8 por 4 dá 2, fica menos 6 com menos 1 dá menos 7. Beleza, ó. Isso daqui é o que sobrou. E a questão diz que o que sobrou é 10 ovos. Então,
x menos 7 sobre 8 é igual a 10. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, x menos 7 igual a 80. O x é igual a 87, né? Aí quando a gente para fazer a prova real, eu tenho 87 ovos. O primeiro cliente compra metade da cesta, é 43,5, mais meio ovo dá 44 ovos. 87 menos 44 sobra 43 ovos. Chega o segundo cliente e compra metade, que é 43, a metade dá 21,5, mais meio ovo, então compra 22 ovos. Sobra 21 ovos na cesta. Terceiro cliente vem e compra metade da cesta, metade de 21 dá 10,5, mais meio ovo são 11 ovos. Então não foi preciso quebrar nenhum ovo, né? Foi sempre uma quantidade inteira de ovos que foram compradas. No final sobram 10 ovos, né? Ou seja, ela tinha uma quantidade ímpar de ovos, de maneira que cada vez que era metade da cesta mais meio ovo, sempre ia ficar uma quantidade ímpar de ovos. E aí dá isso aí, 87 ovos. Isso era um desafio, turma. De um livro de um 7º ano que eu vi. Trouxe para vocês, tá bom? Para a gente encerrar aqui a nossa aula hoje, deixa eu apagar. E vou colocar aqui para vocês uma questão interessante também. Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem aqui o conjunto imagem de uma função. Exemplo 4. Deixa eu ver bem aqui qual é a função que eu quero que vocês sigam a imagem dela. Qual é o conjunto imagem da função f de x igual a 2 mais x sobre 2 menos x? A função definida por, né? F de x igual a 2 mais x sobre 2 menos x. Qual é o conjunto imagem dessa função? Para a gente finalizar aqui por hoje.
Sei não, eu acho que essa questão aí de imagem da função, professor João da Silva ou professor João Gabriel vão querer fazer para a gente. Pode ter até a ajuda do professor Igor, né? Mas eu acho que vai ser com os professores João. O que é que vocês me dizem? E aí, meus jovens, como é que a gente faz o conjunto imagem dessa função? Qual é a dica aí que vocês podem me dar? Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Imagine que eu tenho aqui uma função f de A em B. Eu tenho uma função f de A em B. Se essa função admitir inversa, ou seja, se ela for uma função bijetiva, a inversa dessa função vai ser a função f menos 1 de B em A. Então, o que é que acontece aqui, ó?
é mais fácil para mim ou para nós a gente determinar a inversa dessa função e calcular o domínio da inversa da função. Porque se eu souber quem é o domínio dessa inversa, o domínio dessa inversa é a imagem dessa função normal. Olha a jogada, né? Então, determina quem é a função inversa para calcular o domínio dela. Aí eu consigo calcular quem é a imagem dessa função. Ó. Vamos lá, né? Bora fazer isso aí. Essa brincadeirinha aí. Esse é o pulo do gato. Aí, falando em pulo do gato, quem é que aparece aqui para falar aqui, ó? O pulo do gato. Então, vamos aqui, ó. O y vai ser igual a 2 mais x sobre 2 menos x. Trocando o x por y e o y por x, para calcular a minha inversa, então isso quer dizer que o x vai ser igual a 2 mais y sobre 2 menos y. E agora isola o y, né? Se eu quero isolar o y, vai ficar 2x menos x vezes y. Isso aqui vai ser igual a 2 mais y. Vamos isolar aqui o y, turma. Eu vou ter... Olha só. X mais y somado com y, né? Isso aqui vai ser igual a 2x menos 2. Isolando o y, vai ficar x mais 1 igual a 2x menos 2. Então, isso quer dizer que o meu y vai ser igual a 2x menos 2 sobre x mais 1. Ou seja, a inversa da minha função é 2x menos 2 sobre x mais 1. Quem é o domínio da minha função inversa? Quem é o domínio da minha função inversa? É x que pertence ao conjunto dos números reais, só que o x tem que ser... Diferente de menos 1. Diferente de menos 1. Como o domínio dessa função corresponde à imagem da minha função normal, então eu posso dizer que a imagem da minha função vai ser y que pertence ao conjunto dos números reais, só que o y tem que ser diferente de menos 1. Tranquilidade? O que é que vocês acham aí? É o pulo do gato, né? Determina a inversa da função para calcular a imagem da primeira. Muito bem, meus filhos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, espero ter tirado, né? Se tiver alguma dúvida das 5 primeiras questões lá daquele exercício, tá lá, vídeo aula 6, para vocês assistirem e tirar as dúvidas de vocês, viu? Foi postado essa semana. Se tiver alguma dúvida ao longo da semana, a gente se encontra aí na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Vai ser um prazer estar com vocês aí durante esse período. Se tiver dúvida, estou à disposição para tentar tirar. Beleza, professor. Por hoje, por essa semana é só. Até a próxima semana.